E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um vídeo sobre como nos prepararmos melhor para uma entrevista de emprego. Eu pensei em fazer esse vídeo por vários motivos. Porque tem muita gente desempregada, no Brasil hoje são 14 milhões de desempregados. E se você olhar entre os jovens, essa taxa é muito grande, né? 40% das pessoas com 19 anos de idade não estão nem estudando, nem trabalhando. E isso é super preocupante e acabou me dando uma vontade de tentar ajudar dessa maneira, falando um pouco sobre o que eu aprendi através das entrevistas de emprego que eu tive. E ao longo desses últimos anos eu tive várias entrevistas, né? Passei em vários bancos de investimento, fui aprovado na Fundação Estudar, que tem um processo seletivo super rigoroso, super difícil. Então, acumulei um pouquinho de experiência em entrevista e eu acho que seria legal dividir com vocês o que eu aprendi e que podem ajudar vocês, independentemente da área, independentemente de que tipo de trabalho vocês estejam tentando encontrar. Eu acho que essas dicas que eu tenho para dar são uma boa ajuda para você se preparar melhor. E quem se prepara melhor, quem chega para uma entrevista de emprego bem preparado, tá anos-luz na frente de quem cai de paraquedas. Isso é indiscutível, né? Se você se prepara bem, você já tem uma vantagem muito grande. Mas como que eu vou me preparar? E é isso que a gente vai ver nesses 3 pontos agora, beleza? Antes até da gente falar dessas 3 dicas que eu tenho sobre como se preparar para uma entrevista, eu queria só fazer uma observação. Quando você vai numa entrevista de emprego, é muito comum você tá preocupado com você mesmo. Você tá pensando, poxa, eu preciso de um emprego, eu gostei muito dessa vaga, eu quero muito trabalhar nessa empresa e por aí vai. Você está sempre pensando no seu ponto de vista, na sua perspectiva. Talvez uma primeira premissa que seja importante tomar é que muito mais importante do que você pensar que você quer o trabalho é você tentar pensar do outro lado. O que o entrevistador, o que aquela empresa está buscando, né? Por que ela quer contratar mais uma pessoa? E se ela quer contratar mais uma pessoa, é porque ela tem um problema que ela não consegue resolver. Todas as pessoas que estão trabalhando ali não conseguem dar conta daquilo, porque senão elas não precisariam de você. Agora, como elas têm esse problema, que vai muito além da capacidade que elas têm de resolver, elas vão precisar da sua ajuda. E isso é uma visão muito importante para ter antes mesmo da entrevista. Se perguntar por que essa pessoa abriu essa vaga, por que ela está precisando de ajuda nessa posição e será que eu sou a pessoa mais adequada para cumprir essa vaga e para assumir essa posição. Então agora vamos lá, as 3 dicas. A primeira delas é pesquise muito. Quem é a empresa, qual é a indústria dela, qual que é o histórico da empresa. Pesquise sobre o entrevistador, pesquise também sobre a vaga. Você tem que chegar lá sabendo praticamente de tudo já. Então, se você sabe o nome da pessoa que vai te entrevistar, dá um Google nela, entra no Facebook, tenta saber mais sobre ela, no LinkedIn, e por aí vai. Todas as pesquisas são super importantes para a pessoa já ver que você fez a sua lição de casa, que você realmente quer aquilo, que você pesquisou e correu atrás. Então, para mim, o que acontecia muitas vezes é que quando eu sabia o nome do entrevistador, eu fazia toda essa pesquisa e quando eu ia para a entrevista, eu já sabia muito mais sobre aquela pessoa do que ela imaginava. Então, quando ela contava um pouco sobre ela, eu fazia alguns comentários, algumas perguntas. Falei assim, poxa, nossa, mas que interessante, tal, deve ser legal também trabalhar com isso, deve ser legal também trabalhar com aquilo. E isso eram praticamente ganchos para que elas falassem mais sobre elas e elas contassem mais a experiência delas. E isso é muito bom, porque a entrevista, no final de contas, não é pergunta e resposta. Uma entrevista boa, ela se torna uma conversa, em que 2 pessoas contam suas experiências e falam um pouco sobre o que elas fazem e qual que é a visão de mundo delas, por aí vai, enfim. E também é muito importante e muito básico você saber muito bem para que você está aplicando, né? Qual o trabalho que você vai fazer se você for aprovado. Então esse trabalho de você ler qual que é a descrição da vaga, quais são cada um desses pontos, pesquisar sobre na internet, se eu tô pesquisando, se eu tô querendo trabalhar como um assistente administrativo, o que um assistente administrativo faz, qual que é o dia a dia dele, quais são as responsabilidades, quais são os erros mais comuns de um assistente administrativo e por aí vai. Quando você tem essas informações, você já está muito mais bem preparado do que se você cai de paraquedas. A dica número 2 é você se preparar com antecedência para perguntas
que são bastante recorrentes, para perguntas que sempre fazem em todas as entrevistas. Eu acho que não é admissível uma pessoa chegar em uma entrevista sem saber explicar a própria história, sem saber contar da onde veio, por que quer trabalhar naquela vaga, quais são, sei lá, as maiores qualidades, quais são os maiores defeitos da pessoa, como que ela se vê daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Essas são todas perguntas batidas, são todas perguntas que sempre fazem. E é muito importante que você, antes mesmo da entrevista, até escreva a sua resposta para cada uma dessas perguntas, treine, sabe? Fala a resposta, repete, tenta melhorar a forma como você fala, de modo que quando a pessoa faz essa pergunta para você, ela já sai automática, muito bem organizada, sem muita enrolação. Você não fica, deixa eu pensar, nada vem de surpresa. Você já está preparado para todas essas perguntas, porque elas são feitas em quase todas as entrevistas. Faz sentido? E a terceira dica e última, que as pessoas gostam muito de quando elas veem que a pessoa é interessada e que ela fez o preparo que ela precisava para aquela entrevista. Então, é super importante você pensar em perguntas que você gostaria de fazer para o entrevistador. Sobre a empresa, sobre, sei lá, a história da empresa, sobre o que ela faz, sobre a indústria em que ela está inserida, sobre o próprio entrevistador, se você souber alguma coisa sobre ele. Então, aproveitar esse momento e essa brecha para também aprender algo com a outra pessoa. Então, por exemplo, se a pessoa me contou durante a entrevista sobre a experiência dela, sobre qual foi a trajetória dela até ela chegar na empresa, na hora de fazer pergunta, eu acho que é muito legal perguntar alguma coisa sobre o histórico dela, perguntar alguma coisa, algum momento difícil da carreira dela, porque é o momento que você está ali com uma pessoa com muito mais experiência que você e ela está à sua disposição. Então eu acho que essa é uma baita oportunidade para você mostrar interesse, para você mostrar que você quer aprender e perguntar alguma coisa sobre ela, para aprender com a história dela, para aprender com a experiência dela. Isso vale muito, porque pode ser que em 2, 3 entrevistas não faça tanta diferença, mas depois quando você está na sua 20ª entrevista de emprego e você aprende sobre 20 pessoas diferentes, suas respectivas carreiras, etc., isso acaba acumulando um conhecimento super válido, um conhecimento que você pode usar para o resto da sua vida. Isso é muito bacana. E o segundo ponto disso é que quando a pessoa conta sobre a experiência dela, ela já começa a gostar mais de você. Porque as pessoas, na maior parte das vezes, meio que sempre estão olhando para o próprio umbigo e elas gostam muito de falar sobre elas. Se você quer deixar uma pessoa animada, faça perguntas sobre ela, sobre o que ela faz, o que ela gosta, tal. Ela vai, de repente, ficar bem mais animada e ter bem mais energia. Isso é um negócio que você pode usar, porque ao mesmo tempo que você aprende algo, você também deixa a pessoa mais contente, porque todo mundo gosta de dividir a própria história, todo mundo gosta de contar sobre elas. Então essas são as 3 dicas que eu tinha pra dar. Eu espero que elas sejam úteis. Eu desejo boa sorte pra você que tá procurando um trabalho e que essas dicas te ajudem a chegar mais preparado e também a se divertir, porque eu sei que entrevista são momentos de tensão, são momentos difíceis, mas que se você encarar isso como uma oportunidade para você crescer, para você melhorar, pode ser um momento muito importante para você. Pode ser uma experiência que você tenha e que te enriqueça de diversas maneiras. Então, só para resumir, em primeiro lugar, faça a lição de casa, pesquise sobre a empresa, sobre a indústria em que ela está inserida, sobre o entrevistador, sobre a vaga. Depois, já tenha na ponta da língua a resposta para aquelas perguntas batidas, para aquelas perguntas que sempre fazem nas entrevistas. E por último, prepare 2 ou 3 perguntas sobre a empresa e também ao longo da entrevista, pense em perguntas que você pode fazer para o entrevistador. De maneira que no final da entrevista, quando ela pergunta se você tem alguma pergunta, algum questionamento final, você vai ter várias dúvidas e você vai mostrar que você está interessado, beleza? E isso é super importante, mostrar que você está interessado, mostrar que você quer aquilo, é meio caminho andado. Beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Boa sorte nas entrevistas. Deixe um joinha aqui embaixo, se inscreva no canal se ainda não estiver inscritos. Também cliquem nas notificações para saberem quando tem vídeos novos. E a gente se vê na próxima, beleza? Valeu!